Dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Salmo de número 137. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: Entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Amém. Amados, esse salmo, né, os israelitas aqui, né, o povo de Deus estava lamentando, né, o período do cativeiro. Foi algo terrível na vida deles. Jerusalém foi totalmente saqueada, invadida, destruída por Nabucodonosor. Isso aconteceu em 586 a.C. Ali o povo de Judá, né, penou na mão dos inimigos. Por quê? Porque eram teimosos, não ouviu a voz de Deus, se corromperam moralmente, se corromperam espiritualmente e acabaram sendo levados para o cativeiro ali da Babilônia. Foi um cerco terrível, foi doloroso, né? Os jovens foram massacrados, mortos, né? Crianças foram esmagadas debaixo de pedra, as jovens moças lindas e maravilhosas, né? Foram estupradas, violentadas, né? Foi algo terrível, né? E alguns tentavam escapar ali do cerco, mas acabavam morrendo, encurralados. Então foram o quê? 70 anos. O povo viveu no cativeiro 70 anos. E alguns que voltaram, né, ficaram lembrando aqui do passado. Eles estão falando aqui desse tempo, dessa coisa horrível que eles passaram, né, desse momento de dor, de angústia. E isso acontece muito, né, com a gente. Às vezes a gente já até passou o cativeiro, já está tendo outra situação, mas tem uma tendência de ficar lembrando o passado, de ficar vivendo as recordações amargas, né, de ficar ali desenterrando, como diz o ditado popular, desenterrando defunto. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente olhe para frente, olhe para o futuro, olhe para aquilo que Ele tem para nós. Esse passado horrível aqui, ele serve só como lição. Eles foram desobedientes, eles foram rebeldes e acabaram sofrendo tudo isso aqui. Que isso sirva de lição para eles e que o seu passado, onde você passou situações difíceis por desobediência a Deus, sirva de lição para você. E aonde foi provação, foi luta mesmo, que às vezes a nossa história, nós somos vítimas mesmo de abuso, de estupro, de uma história doída, que Deus permite para depois alinhar para um grande propósito nas nossas vidas, que nós possamos entender que nós estamos realmente numa nova fase, né? E que nós podemos caminhar olhando para um amanhã com esperança. E que eu digo numa nova fase? Digo para você que tem Jesus Cristo. Você que ainda não tem, precisa tê-lo como seu Salvador e Senhor, para entrar nessa nova fase de vida. Porque ainda que esteja difícil hoje, ainda que seja complicado, mas nós temos esperança. Porque com Jesus Cristo nós temos esperança. E nós vamos, então, sim, poder cantar um cântico de vitória e deixar para trás o que passou. O cativeiro passou, as memórias ruins tem que ficar para trás, trazer à memória agora o que pode trazer esperança. E entender, irmãos, que nós não podemos deixar que a circunstância determine as nossas emoções. Deixarmos, né, que as situações difíceis, elas tenham poder sobre nós. Não, nós temos que ter a esperança em Cristo, saber que Ele está conosco e que circunstâncias adversas, situações difíceis, elas não podem mandar na nossa vida, elas não podem determinar o nosso futuro, não. Quem determina o nosso futuro é o Senhor. Então nós podemos sim cantar cânticos ao Senhor de louvor, porque Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração em qualquer circunstância. Então vamos olhar para Deus, olhar para o Senhor. E se você ainda está passando por alguma situação difícil, terrível, lembre que essa circunstância não pode determinar seu futuro nem suas emoções. Quem determina seu futuro, suas emoções, quem determina tudo é o Senhor. É Ele. A sua vida está nas mãos dele, sob o domínio dele. Amém? Que Ele abençoe você, sua família. Que Ele abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.